Convido a igreja a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 21. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai, estamos agora diante da Tua Palavra, lemos, queremos, ó Pai, entender o que o texto diz, qual foi o Teu propósito, ó Deus, em registrar essa passagem. E também, ó Deus, pedir que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, abra os nossos corações para entendermos e aplicarmos as nossas vidas, ó Pai. Esse é o propósito de termos esse tempo aqui de exposição da Tua Palavra, é fazer com que ela se torne praticada por todos nós, ó Deus, é ouvir e obedecer a Tua Palavra, atender, ó Deus, as Tuas ordens, as Tuas orientações, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos edifique, nos fortaleça com esse momento, ó Pai. Que o Senhor me use para transmitir a Tua Palavra com fidelidade. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse texto é conhecido como a entrada triunfal de Jesus. No catolicismo, o dia de hoje é comemorado como o Domingo de Ramos, né? Hoje pela manhã a gente encontrou na cidade várias pessoas andando com aquelas símbolo, né? A palha como um símbolo daquele dia, né? Em que Jesus entra em Jerusalém. Jesus, nós tivemos a série sobre Marcos, né? Passamos quase um ano pregando no livro de Marcos, e a gente viu todo o trajeto de Jesus no seu ministério terreno, né? Ele pela Galileia, exercendo o seu ministério, curando, pregando, né? Realizando grandes prodígios e também enfrentando opositores, né? Desmascarando falsos líderes religiosos, né? Entre eles o principal dos grupos era os fariseus, né? E Jesus agora ele está na reta final do seu ministério terreno aqui. Ele está prestes a entrar em Jerusalém. Na verdade, o texto que nós mencionamos, ele está entrando em Jerusalém, né? E
de uma maneira impressionante, as pessoas professam, né, palavras de reconhecimento de autoridade, né, de soberania e até de divindade na pessoa do Senhor Jesus. É surpreendente porque a multidão que faz isso, nem todos eram os que tinham seguido Jesus e viram todos os prodígios realizados na Galileia. Alguns eram os que estavam na frente e viam Jesus entrando, mas de uma maneira quase que unânime, né? Quase toda a multidão, o texto diz, eles o recebem como um rei, né? Daí essa passagem fica conhecida como a entrada triunfal de Jesus, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém revela a consumação do propósito eterno de Deus ao cumprimento profético, né, da vinda do rei, né, e a proclamação pública de Jesus como Salvador e Senhor. Esse texto, em resumo, ele diz isso, né? Jesus, quando entra em Jerusalém, marca o início da sua última semana aqui na terra, né? Fica conhecido como a Semana Santa, né? Não só os católicos, nós também chamamos assim, né? Semana Santa. É uma semana separada, quando a gente, em memória daquilo que aconteceu, entendemos que aquela semana de fato foi uma semana diferente, foi uma semana especial. Tem um grilo aqui competindo comigo, né? Mas fiquem comigo, não esqueçam o grilo. Esse evento não foi um acaso na história, né? Aquele momento, o que aconteceu com Jesus não foi algo inesperado, né? Não foi uma tragédia, né? Não foi algo do acaso. Jesus, ele não foi pego de surpresa, né? E tudo aquilo, na verdade, era o cumprimento do que Deus já tinha planejado desde antes da fundação do mundo, né? Aquele momento foi determinado por Deus e tinha sido também descrito pelos profetas antes. É interessante que Jesus cumpre exatamente como a profecia de Zacarias, né? Vamos lá abrir em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, né? Tudo dentro do plano divino. Isso aqui foi profetizado aproximadamente 500 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que Israel esperava o Messias. Israel acreditava nas profecias. Ele estava sofrendo nas mãos dos romanos e esperava pelo Messias. Ele acreditava que a vinda do Messias seria uma vinda triunfal, mas triunfal militarmente falando, né? Até porque tem profecias que falam da vinda, né, com poder e grande glória do Senhor. Mas interessante que no plano de Deus nem sempre a gente compreende o todo, né? À medida que Deus vai se revelando progressivamente nas Escrituras, é que nós vamos entendendo e vamos montando aí as pedras do quebra-cabeça, né? Quando se tinha as profecias acerca do Messias, ela não descrevia que seria talvez dois momentos distintos, porque a vinda do rei é assim, do rei Jesus. Ele já veio, né, com a sua entrada humilde
o Rei de paz, Ele veio como Senhor, como Salvador, né? Mas a palavra de Deus também diz que Ele virá com poder e grande glória, e isso ainda vai acontecer. Na teologia a gente chama do já e ainda não. Jesus já veio e ainda não, porque Ele já veio. Hoje nós entendemos, né, pela revelação da palavra, que essa vinda do Senhor, essa vinda do Messias era em 2 momentos, né? E Ele já veio para cumprir o sacrifício expiatório, de sofrer e de morrer, pagando o preço dos nossos pecados. Ele já fez isso, e o seu sacrifício já é suficiente. Não há nada mais que Ele precise fazer para que tenhamos a salvação. Ele já fez tudo o que necessitava. Ele já cumpriu tudo. Ele veio, se sacrificou, foi sacrificado em nosso lugar, e hoje, ao crermos em Jesus, no seu sacrifício, como diz as Escrituras, nós já temos a garantia de salvação. Mas Ele virá ainda com poder e grande glória para buscar os seus e para reinar com a sua igreja eternamente, com o seu povo eternamente. Mas voltando a esse momento na história, né, tudo estava dentro do plano de Deus, revelando que Cristo não foi uma vítima das circunstâncias, mas o cumprimento do propósito divino. Wayne Grudem, um teólogo, a gente está até estudando a oração da teologia dele aqui nas quartas-feiras. Ele diz assim: a encarnação, a vida e a morte de Cristo foram o ponto central do plano redentor de Deus, concebido na eternidade. Jesus entra em Jerusalém não para ser coroado por homens, mas para ir à cruz, de onde governaria os corações redimidos. Amém? Vamos então olhar por partes esse texto. Versículo 1 ao versículo 3, diz assim: ora, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Quando a gente vai para os outros textos correlatos, né, os outros evangelhos, principalmente a Marcos, que narra esse episódio também, nós vemos, né, de maneira mais completa esse momento. A autoridade do Senhor Jesus Cristo, demonstrado nas mínimas coisas, né? Aqui nesse primeiro 3 versículos, nós vemos a consumação de um propósito eterno, né? A precisão com que Jesus ordena os discípulos mostra que tudo estava conforme o plano de Deus. Ele sabia onde estava o jumentinho, né? E isso demonstra a onisciência do Senhor. Ele ordena que os tragam, né? Isso mostra a autoridade. Afinal de contas, o jumento, né, não era dele, né? Não tinha sido ele que tinha criado aquele jumento, né? O animal, ele se submete, porque nunca havia sido montado aquele, e a gente que é aqui do interior do Ceará, a gente conhece um pouco de jumento, né? Jumento bravo. Hoje a galera mais jovem talvez não tenha tanta afinidade, né? Tanta intimidade assim de conhecer como é um jumento, né? Mas o pessoal que no passado, né, tiveram até que utilizar muito de jumento como um animal de carga, né, para transportar água, sabe como é um jumentinho novo, né, até ele se submeter ao domínio de uma pessoa, né, até amansar, né. Tem pessoas que são pagas para amansar, né, amansar o jumento, amansar cavalo.
E interessante que nunca havia sido montado o jumentinho. Mas o que é montar em um jumento diante daquele que tem a autoridade sobre tudo? Quando nós lembramos aqui do próprio Senhor Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, né? A ordem, né? Na sua voz, o mar se acalma, o vento para. Quando a gente olha, por exemplo, para a série de Jonas, que nós vimos há pouco tempo aqui atrás, né? Deus ordena que um grande peixe vá lá e engula Jonas, né? Toda a criação se submete ao poder de Deus. Jesus demonstra que de fato é o Filho de Deus, porque Ele tem autoridade sobre tudo. Ele já tinha revelado a sua autoridade sobre o animal, mas sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre espíritos demoníacos. Ele manda. Não é o diabo, né, que tem a autoridade total. É Jesus, né? É Jesus, Ele tem a autoridade de tudo. Sobre a vida, Ele ressuscita mortos. Ele já havia ressuscitado mortos aqui quando esse episódio acontece. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder, né? Ele tem todo o poder. O animal se submete a Ele, está debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. E é importante já analisarmos isso, né? Essa afirmação de que Jesus é aquele que tem todo o poder e tudo deve se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. A pergunta que eu faço aqui para a gente refletir é: você tem se submetido a esse Deus soberano que tem o domínio de todas as coisas? Saiba que Ele tem o domínio da tua vida. Ele é soberano sobre a nossa vida. Ele determina tudo. Ele determina tudo. E nós devemos reconhecer isso, não com medo, mas com um temor reverente diante do Senhor. Reconhecer que a Ti, Senhor, pertence a força, o domínio. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, como cantamos, né? Tu és soberano. E a nossa postura é de dizer: eu me submeto com alegria diante da Tua soberania, do Deus soberano que Tu és. Faça em mim conforme a Tua vontade. Essa deve ser a nossa postura. Então, nada aqui é por acaso, né? Nesse fato aqui que nós observamos, nada é por acaso. Não é Jesus que está passando e vê um jumentinho e diz: eu vou montar nesse jumento aqui e vou entrar nele. Não, estava planejado, estava profetizado, né? E o que estava por acontecer dias depois, na cruz do Calvário, também não foi um acaso, né? Foi tudo planejado pelo nosso Deus. Assim como Deus conduziu cada detalhe da entrada de Jesus em Jerusalém, Ele também dirige cada aspecto da nossa vida com toda a soberania. Devemos confiar na providência divina, mesmo quando não compreendemos o caminho, mesmo quando nós muitas vezes não entendemos onde aquilo vai levar, mas nós devemos confiar na soberania de Deus.
Hernandes Dias Lopes diz que Jesus não estava sendo conduzido pelos acontecimentos, mas conduzindo os acontecimentos segundo o plano eterno do Pai. Jesus não estava sendo conduzido pelos acontecimentos, mas ele estava conduzindo os acontecimentos. Amém? Versículo 4 ao versículo 7, nós vemos a narrativa já da entrada triunfal de Jesus. Em Jerusalém, a cidade de Davi, eu li agora há pouco 1 Samuel, 2 Samuel, estou em 1 Reis, né? E vemos como Jerusalém começou, né? A cidade de Davi. Ora, versículo 4, ora isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Nós já vimos o que esse momento foi anunciado pelo profeta Zacarias, né? Que anteviu aqui a entrada do Rei justo e Salvador em humildade, montando num jumentinho. Diferente dos reis que entravam, né, com um grande aparato de guerra, montados em cavalos fortes, bonitos, né, demonstrando a sua glória. Jesus, ele entra e é reconhecido como uma entrada triunfal, mas ele entra de maneira muito humilde, né? E ele entra como um rei humilde e de paz. Ele é o rei prometido a Davi, o Messias esperado. A entrada em um jumentinho expressa tanto a mansidão quanto a autoridade do Senhor. Jesus é o rei que reina com justiça e humildade. Ele deve reinar sobre nossos corações. A submissão ao seu senhorio é a única resposta adequada ao seu reinado gracioso. Jesus, ele entra em Jerusalém com muita humildade, e é aqui que eu quero refletir nesse ponto com os irmãos. O reino do Senhor Jesus Cristo não é um reino de prepotência nem de arrogância, mas demonstrando ou fundamentado na humildade desse Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, havia ensinado aqui lá em Mateus capítulo 5, que devemos ser humildes, mansos, né? Felizes, bem-aventurados são quem são assim. Ele é humilde e manso de coração, e assim devemos ser. Ele demonstra isso na sua entrada. Ele não entrou de forma gloriosa com poder militar em Jerusalém, não foi porque ele faltou. Ele é o Senhor de tudo. Ele poderia ter vindo à terra e ter montado já o seu exército, né, e entrado de maneira autoritária, digamos assim, em Jerusalém. Mas não, ele entra com humildade. Ele não quer aqui impressionar pelas coisas exteriores. O reino do Senhor Jesus Cristo não segue os padrões dos reinos desse mundo. Os reis desse mundo, os governantes desse mundo, eles gostam de destaque, eles gostam de reverência,
né, de serem aplaudidos ou serem até temidos. Jesus manifesta o seu reino com humildade. Quanto mais nós, os súditos desse reino, devemos ser humildes e mansos de coração. Não encher o nosso coração de altivez, não ter os olhos altivos, não pensar de nós mais do que convém, não acharmos em nós, acharmos que nós somos superiores aos outros, mas a exemplo do Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo filhos do Rei, mas nos portarmos como os servos. O Senhor diz que quem quiser ser grande, sirva. E para se ter a postura de servo, tem que ser humilde. Não tem como ser servo sem ser humilde. Nós falamos de servos, pessoas que servem ao Senhor. E todos aqueles que servem ao Senhor, que querem ser vistos como servos do Senhor, como aqueles que têm coração de servos, têm que aprender a humildade do Senhor. Possivelmente quem já age assim é porque tem aprendido. Quem tem a disposição de servir os irmãos, servindo a Deus, já tem aprendido sobre humildade. Mas vale entender, né, como esse coração de servo realmente funciona. Nós temos sido humildes diante do Senhor. A humildade de Cristo não contradiz sua realeza, pelo contrário, ela a define. O reino de Deus é antagônico, né? É contrário, é um contraponto a esse mundo. Ele não segue aos padrões desse mundo. Para a gente encerrar, do versículo 8 ao versículo 11, nós temos aqui a proclamação pública do Messias. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pela entrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Hosana, o que significa Hosana? Diga aí para mim. O quê? Salve agora. Hosana é um pedido de socorro. É um clamor por salvação. E é interessante que as pessoas, quando olharam para Jesus e vendo ele entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho, eles gritaram: salva-nos agora. Salva-nos, nós suplicamos. O clamor Hosana é um pedido de salvação e ao mesmo tempo um louvor, né? A multidão reconhece Jesus como o filho de Davi, né? Um título messiânico. Hosana ao filho de Davi. Profecias traziam essa expressão. As pessoas estavam reconhecendo: ele é o Messias, é o filho de Davi, é o Messias prometido, é o Salvador. Ele vai entrar agora e vai nos salvar. E a perspectiva que aquele povo tinha era que agora eles iriam ser libertos da tirania de Roma. Mesmo não entrando ali com um forte aparato militar, mas eles
acreditavam que a salvação de Israel era ser liberto de Roma. Mas Jesus, ele veio para de fato salvar, mas não de Roma, nem de qualquer outra grande potência do mundo. Ele veio salvar do império das trevas. Veio destinar aqueles que creem a uma salvação eterna. Mas é interessante que possivelmente parte dessa multidão que estava agora reconhecendo Jesus como o Messias, como um profeta, né? O versículo 11, eu não li até o 11, né? Deixa eu abrir aqui. Versículo 10, né? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Interessante que esse povo, eles estavam falando, mas ele, pelo menos parte dele, não tinha realmente clareza de quem era Jesus. Eles chamam Jesus de profeta. E isso pode ser que esteja fazendo referência a como Jesus seria reconhecido também como um dos títulos do Messias, ou melhor, dos ofícios do Messias: profeta, sacerdote, rei. O Senhor Jesus é. Ou talvez eles, com o conhecimento limitado, estavam o comparando aos profetas do Antigo Testamento, por quem Deus manifestava o seu poder de várias formas. Semelhantemente, Jesus fez isso, mas ninguém fez o que Jesus fez. Ninguém foi tão, digamos assim, tão alto como Jesus nos seus prodígios. Mas as pessoas proclamavam Jesus, clamavam, reconheciam aqui Jesus como Salvador e como Rei. Essa entrada proclama Jesus como Salvador e como Rei. Nossa proclamação acerca de Jesus também deve ser pública, como essas pessoas fizeram. Assim como elas, nós devemos estender nossas vestes, os ramos, não de maneira física, mas nos render diante do Rei Jesus. E fazer isso de maneira pública. Romanos diz que nós devemos confessar a Cristo com a nossa boca. É algo bem claro, bem direto, bem expressivo. Parece que nós achamos que Deus nos quer como agentes secretos. Nós não somos esse mundo, nós estamos infiltrados nesse mundo, mas ninguém vai saber que eu não sou desse mundo. Não é assim. Todos têm que saber quem somos. Nós temos que ter coragem de falar. Como Paulo diz, não se envergonhar do Evangelho, poder de Deus para a salvação. Proclamar claramente: eu sou crente e não me envergonho do Evangelho. Eu pertenço ao reino do Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço Ele como Rei, eu clamo a Ele como meu Salvador. E isso não de maneira secreta, mas de maneira pública. Quando nos reunimos aqui, irmãos, nós devemos expressar com todo vigor, com toda força, o nosso louvor ao Senhor. Mas não só aqui, aonde estivermos. De longe,
As pessoas precisam ver que somos do reino do Senhor. De longe elas precisam ver. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, ou seja, estarmos andando segundo a forma desse mundo, mas sendo contrário a ele, denunciando as trevas, proclamando Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador. Nossa proclamação de Cristo deve ser pública e constante. Jesus não deve ser reconhecido apenas no templo, mas nas ruas, nas casas, nas praças. Proclamamos um Rei que salva e reina para todos sempre. Amém? Naquele momento, Marco Grangonato tem uma frase que diz assim, que nesse momento aqui Jerusalém foi palco de uma confissão messiânica em alta voz, e hoje a igreja é chamada a continuar essa proclamação em alto e bom tom, anunciarmos o Rei que veio e que voltará. Ele veio com humildade para o seu reino em nossos corações, e um dia ele voltará para um reino terreno com poder e grande glória, e que ao som da sua voz o inimigo será exterminado. E ele diz que reinaremos com ele para todo sempre. Amém? Aleluia! Hosana ao Filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Glória ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eternamente.